O Conexão RS está ouvindo os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Nossa reportagem já conversou com Eduardo Leite, do PSDB, e o governador José Ivo Sartori. Hoje quem está conosco é o deputado federal Luiz Carlos Reis, do Progressistas. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bom, deputado? Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite aos nossos telespectadores. Prazer estar aqui na Urbra TV. Bom, você aí de casa, se quiser participar da nossa conversa, mande a sua pergunta em mensagem de texto para o 99588-2374 pelo aplicativo WhatsApp. Bom, deputado, vamos começar essa conversa. A gente vai tratar de um dos temas, talvez o mais discutido nos últimos 4 anos, as finanças do Estado, as finanças do Rio Grande do Sul. O governo do Estado está pagando o salário dos servidores de forma escalonada, porque afirma que não há recursos. Como o senhor pretende resolver o problema das finanças do Estado e também desse pagamento para o funcionalismo? Em primeiro lugar, Luiz Gustavo, na questão da renegociação da dívida, que é o primeiro ponto que a gente está discordando da forma que o atual governador e os anteriores têm tratado. Eu sou deputado federal, faço parte de uma comissão especial de deputados e senadores que estão discutindo a Lei Candir. Quantos estados brasileiros têm para receber? E segundo dados do ano passado, de julho do ano passado, o governo federal deve aos estados em torno de 550 bilhões de reais. E os estados devem à União em torno de 650 bilhões de reais. São os números que nós temos desse levantamento. Então, a nossa proposta é diferente da negociação que o atual governador está fazendo, de simplesmente espichar. Ele já não paga de julho do ano passado para cá, praticamente 12 meses. Já 3 bilhões e pouco ele não pagou. E está empurrando para frente, pegando mais 3 anos para pagar. Então, essa conta que hoje é 70 bilhões, amanhã vai estar 80, quase 90 bilhões, se ele não paga a prestação e o juro. Se não pagando a prestação e o juro ele não consegue pagar a conta, quer dizer, honrar os salários dos funcionários em dia e outras despesas mais, consequentemente, a situação vai ficar pior se eu dever 10, 15 bilhões a mais. O que nós queremos fazer é um encontro de contas e uma discussão diferente. Por exemplo, vai o governador hoje lá, ele vai sozinho, com 2 ou 3 deputados. A minha ideia, Luiz Gustavo, é juntar os 31 deputados federais do Rio Grande do Sul e os 3 senadores. Nós temos 3 senadores. E não é só o Rio Grande do Sul. Para você entender, São Paulo deve 3 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro deve 2 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Minas Gerais deve 1,5 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. E cada um desses 3 estados, apenas esses 3, tem muito mais deputados federais que nós. Então, a nossa ideia é fazer uma grande frente. Santa Catarina deve 10 bi, nós devemos 70. Paraná deve 10 bi, nós devemos 70. Então, se eu juntar a força dos estados devedores com os estados que têm para receber, a pressão será diferente. Os caminhoneiros agora, por exemplo, pararam o Brasil. Agora você imagina uns 300 deputados federais, uns 40 senadores, 15 governadores, Assembleias Legislativas e mais outras entidades representativas. A situação é diferente na negociação. Não é uma negociação isolada de um governador. Eu tenho que usar a força política e aí sim nós começaremos a resolver os problemas que tem o Rio Grande do Sul hoje na questão da dívida. Então nós vamos cobrar muito forte a Lei Candir. O que é a Lei Candir? Os estados exportadores têm para receber do governo federal. Só nesse ano, 2018, por exemplo, o que nós levantamos dá 39 bilhões. Sabe quanto é que eles querem pagar? 3.900 para todos os estados exportadores. Então, o que nós queremos fazer é cobrar esse valor, mas de uma forma diferente. E por aí a gente começa a resolver esses impasses da dívida. E nós temos assumido um compromisso de pagarmos em dia. Hoje, por exemplo, o Judiciário recebe em dia. O Ministério Público recebe em dia, o Tribunal de Contas recebe em dia, o Legislativo recebe em dia. Agora, o professor não recebe em dia, o brigadiano não recebe em dia, o policial não recebe em dia, o funcionário público, em geral, não recebe em dia. O que nós queremos fazer? O nosso compromisso é pagar essas contas em dia. Bom, outra questão que ganhou força nos últimos 4 anos é a questão da segurança pública. Nós vimos o governo chamar novos policiais, investir em viaturas e equipamentos. Até mesmo instituições fizeram doação para as polícias, para a polícia aqui do estado, municípios também se uniram, como o caso aqui de Canoas. Qual a sua proposta para a área da segurança pública? Esse trabalho é fundamental, vamos dizer assim, fortalecermos a Brigada Militar, a Polícia Civil, o IGP, a SUSEP, os bombeiros, enfim. Isso vai ser um foco, uma atenção especial. Hoje nós temos lá, Luiz Gustavo, um grupo de brigadianos, desde o soldado raso a um coronel que já comandaram a brigada.
e também o pessoal da Ativa. Assim a Polícia Civil, assim o IGP, assim a SUSEP, todos estão montando um plano de quem já atuou dentro da segurança pública do Rio Grande do Sul. Então a gente quer dar força dentro desse projeto para que a gente possa usar as tecnologias que nós temos, por exemplo, o cercamento eletrônico, fortalecendo a Brigada, a Polícia Civil, por exemplo, cercamento eletrônico, usar as forças que nós temos hoje dos azuizinhos, que tem cada comunidade. Como é que eu posso integrar a própria segurança privada que as empresas têm hoje? Fazer uma grande integração junto com a tecnologia é uma das ideias que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Tu falaste em entidades que estão ajudando. É o projeto Instituição Floresta, lá o Instituto Floresta em Porto Alegre. Quando eu fui prefeito em São Borja, 93 a 96, Colares era o governador. As viaturas da brigada, por exemplo, não tinham motor, não tinham pneu, não tinham combustível. Eu juntei os empresários naquela ocasião, lá em 93, 96, e todo mundo me ajudou a recuperarmos as viaturas da brigada. Nós colocamos gasolina para a brigada, colocamos papéis para a brigada, contratamos naquele momento CIEs, né? Pequenos jovens que foram trabalhar na Polícia Civil, por exemplo, e aí o inspetor, ao invés de estar fazendo um serviço burocrático, ele estava cuidando do que ele tinha que cuidar. Porque São Borja, além do abigeato, era um ponto de entrada de droga. Sim. Então, nós fizemos um trabalho proativo, mas nós juntávamos lá, a cada 2 meses, eu juntava o comandante da brigada, o delegado de polícia, a Polícia Federal que eu tinha lá, a Polícia Rodoviária Federal, né? Eu juntava a Associação Comercial, o Sindicato Rural, junto com o juiz diretor do fórum, junto com o Ministério Público, promotor. E aí nós discutimos o que estava andando, o que travava. E daquela forma, a comunidade ajudando, a segurança foi diferente, mesmo com a carência que nós tínhamos lá atrás naquela época. Então, o que nós temos que fazer? É usarmos esses modelos e ajustarmos e ajudarmos as empresas que querem fazer investimento possam ter do seu imposto abatido. Se você investir em segurança, tem um abatimento no seu ICMS, por exemplo. Então, temos que juntar essas carências que nós temos, as forças todas que nós temos, dentro da carência do Estado, resolvemos com essa união de esforços, todo mundo pegando junto, nós chegaremos lá, porque a população hoje está com medo, não apenas nos grandes centros. Tu vai nas pequenas comunidades, que eu ando no interior do Rio Grande do Sul, o cara está apavorado, com um arrombamento de banco, estourando caixas eletrônicas. Isso é um problema em qualquer canto do Rio Grande do Sul. Então, aqui tem que ter uma atenção especial, um foco especial na questão da segurança pública. Bom, na eleição de 2014, o senhor foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 162 mil votos. Chegou o momento, como é que o senhor avalia essa transição? Chegou o momento, então, de buscar, em vez da reeleição, buscar o governo do Estado. Como é que o senhor avalia esse momento na sua carreira, na sua trajetória? Dentro do partido, o partido discutiu a candidatura própria. Ponto, esse é um ponto. E na região que eu represento, Missões, Vale de Jaguari, Fronteira Oeste, o pessoal começou a insistir que eu me candidatasse a governador do Estado do Rio Grande do Sul. Quando a senadora Ana Amélia, no ano passado, em julho, lá em Santa Maria, ela anunciou que não seria mais candidata, começaram a vir as especulações para que eu me candidatasse, pelos 5 mandatos que eu já tenho. Tenho 5 mandatos de deputado federal, tenho 1 mandato de prefeito, entendeu? Então, as insistências, nós acabamos colocando o nosso nome à disposição do Estado, mesmo tendo sido deputado mais votado. Nas últimas 3 eleições, eu fui uma vez o 2º mais votado do Rio Grande do Sul, 3º mais votado do Rio Grande do Sul e na última fui o 1º mais votado do Rio Grande do Sul. Então, com a experiência de quem já foi prefeito, né, quem tem 5 mandatos de deputado federal, e na minha vida particular, Luiz Gustavo, eu sou um produtor rural, um engenheiro agrônomo, técnico agrícola, que tem o meu negócio particular em São Borja. Quer dizer, eu tenho essa atividade e já tenho essa experiência de 6 mandatos, 1 de prefeito e 5 de deputado federal. Acho que estou à disposição para servir o meu estado do Rio Grande do Sul. Bom, o senhor também tem experiência no setor rural, né? A gente vai encaminhar 2 perguntas nesse sentido, né? É bom a gente lembrar que a gente teve a super safra de soja que influenciaram na arrecadação, por exemplo. Como é que o governador do estado enxerga, né, o pretendente ao governo do estado enxerga a produção rural do Rio Grande do Sul? Como é que o senhor vai trabalhar nessa fonte de arrecadação para o nosso estado? Nós queremos estimular a renda para o nosso agricultor. Tem alguns setores com problema de renda, estabelecendo custos menores, né, e essa renda, quando você tem renda, na minha região produz arroz, o arroz vive um momento de dificuldade. O que nós queremos para todas as atividades? Renda para o agricultor, discutindo os custos que ele tem, e dessa forma, se sobra para o agricultor,
o dinheiro fica na comunidade. Os municípios que vivem da agricultura hoje, eles terão mais renda. Então, nós teremos um foco específico na produção. A soja, por exemplo, é o item número 1 na pauta das exportações. Então, é extremamente importante que nós possamos apostar não só nos grãos, nas carnes, nos lácteos, mas aparecem outras atividades. O setor florestal, por exemplo, tem um grande nicho, além do que já produz hoje, no setor moveleiro, no setor, digamos assim, do papel, celulose, tem outros nichos aparecendo no Rio Grande do Sul. Pellets de madeira para exportar, por exemplo, para a Europa. Né? A Europa, o Japão, a China precisam mudar a matriz energética. Então, existe um grande campo para expandir o setor florestal no Rio Grande do Sul. Já temos um projeto em Pinheiro Machado que o deputado Luiz Carlos tem trabalhado. Então, tem várias outras alternativas, não só nos grãos, nas carnes, que nós queremos fortalecer, nos lácteos, como já citei, mas tem frutas, tem setor florestal. Aparece agora, nesse instante, a olivicultura, que é uma outra alternativa que nós importamos praticamente todo o azeitona e todo o azeite do Brasil. E no Rio Grande do Sul começou a produzir. Então, tem saídas dentro do nosso segmento, fora outros setores, como estava agora em Novo Hamburgo, há pouco tempo atrás, no setor coreiro calçadista, você vai no setor moveleiro, lá em Bento Gonçalves, no setor metal mecânico em Caxias. O Rio Grande tem uma economia muito vasta, muito ampla, que a gente pode e vai trabalhar fortemente. Bom, doutor Reis, recentemente a gente passou pela greve dos caminhoneiros, essa paralisação que tem reflexos, né, a gente sente até hoje, por exemplo, alguns desses reflexos. A questão dos modais de transporte, e vou associar aqui a questão que a gente acabou de discutir com o prefeito Mick Breyer de Cachoeirinha, sobre, por exemplo, a Freeway, as estradas do Rio Grande do Sul. Dá para a gente pensar em novos modais para a produção e como a gente vai lidar com a questão da conservação das estradas? Parceria público-privada. Esse é o top. Quando eu fui prefeito em São Borja, a primeira parceria público-privada da América Latina foi a ponte São Borja-São Tomé, que lá em 93 a 96, em 97 foi inaugurada aquela ponte. O capital privado, a ponte inicialmente custava 59 milhões de dólares. Eu participei dessa comissão especial, né, e nessa comissão Brasil-Argentina, a obra foi reduzida para 32 milhões de dólares. O Brasil colocou 8 milhões, a Argentina 8 milhões e a iniciativa privada 16 milhões de dólares. A concessão está acabando. 2021, 2022 termina a concessão. Já se passaram todo esse tempo lá. Aqui, os governos militares planejaram modal hidroviário, ferroviário e rodoviário, para que o Rio Grande do Sul você não andasse mais que 300, 400 quilômetros de caminhão. Esses modais foram abandonados. Nós estamos conversando, né, com as entidades, por exemplo, no setor hidroviário, no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, tem 1.200 quilômetros de hidrovias. 500 nunca foram utilizados e 700 estão subutilizados. Outro dia eu estava em Estrela, com o prefeito, com empresários, falando, por exemplo, do porto ali de Estrela. Então, estive agora no sábado, sexta-feira passada, conversando com os operadores do Porto de Rio Grande. Então, nós vamos fortalecer o setor hidroviário, que no mundo inteiro, quem aposta em hidrovia é o meio de transporte mais barato. O Estado não tem dinheiro, Luiz Gustavo, mas a iniciativa privada investe se eu não dificultar as ações. Então, hidrovias, nós vamos trabalhar fortemente. Agora, recentemente, hoje nós temos apenas o Porto de Rio Grande. Nós queremos fortalecer e trabalhar com o Porto de Rio Grande. E as empresas que conversaram comigo na última sexta-feira querem investir, desde que o Estado não atrapalhe. Aparece uma outra alternativa, um porto em Torres. Santa Catarina tem 5 portos e está pensando em mais 2. Será que eu não posso fazer um segundo porto no Rio Grande do Sul e fortalecer Rio Grande, por exemplo? Apareceu essa proposta, que é ainda do tempo de Getúlio Vargas, dos anos 40, antes da guerra. Os alemães, os ingleses já estavam para fazer esse porto em Torres. Então, nós estamos levantando uma bandeira, começando a discutir com as entidades, né? Então, começam a aparecer hidrovias, né, que nós temos um potencial muito grande, ferrovias, para você ter uma ideia, nós temos hoje 3.200, 3.300 quilômetros de ferrovias concessionadas para Rumo, e essa empresa abandonou mais de 1.000 quilômetros, porque não quer explorar. É uma concessão federal, mas o governador do estado, se eleito for, eu vou cobrar da concessionária, para que nós possamos utilizar. Eles não podem usar o que querem e abandonar os trechos que não querem. Eles são obrigados a comer filé e comer carne de pescoço, entendeu? Então, nós vamos
cobrar da concessionária que eles usem os 3.300 quilômetros que existem no Rio Grande do Sul. As estradas estão prontas, não precisa construir. E tem a Norte e Sul também, que é um outro trecho que já está. Então nós vamos focar muito também nas ferrovias. E hoje o deputado Luiz Carlos Reis já tem uma conversa com um fundo americano que já contratou consultorias para avaliar os 3.300 quilômetros de ferrovias no Rio Grande do Sul. Então nós vamos fortalecer e trabalhar fortemente na questão também hidrovia, ferrovia e nas rodovias da mesma forma. Tanto as estaduais, como nós temos que trabalhar nas federais também. Sim. O Estado tem que ser proativo. Veja que a FEComércio e as associações comerciais fizeram uma grande pressão sobre a 116, que liga Porto Alegre, Camaquã, Pelotas, para a duplicação que está se arrastando. O Estado estará junto com os parlamentares federais e com a iniciativa privada para que essas obras aconteçam. Ferrovias, Sim. rodovias, portos Nesse e caso, rodovias. deputado Reis, se a gente for pensar assim nessa relação com o governo federal, e aqui eu vou ampliar a pergunta de um telespectador, o Marco Moreira de Sapucaí, indaga o deputado se ele apoiaria o Bolsonaro. Eu vou fazer essa pergunta de forma mais ampla, viu, Marco? Seja bem-vindo. O senhor votou a favor do processo de impeachment de Dilma Rousseff, também votou a favor do processo em que se pedia a abertura de investigação do presidente Michel Temer. Hoje, a administração brasileira precisa ser investigada e já amplio essa questão, porque, por exemplo, envolve a negociação da dívida, que o senhor abriu falando, o pacto federativo. Como é que vai ser essa sua relação com o governo federal e hoje com esses postulantes ao governo? Primeiro, com relação às cassações. A régua moral serve para todo mundo. Lá atrás, no mensalão, eu votei para cassar Zé Dirceu. Eu votei para caçar Pedro Corrêa, que era o presidente do meu partido. Eu votei para caçar Dilma Rousseff. Eu votei para caçar o Eduardo Cunha. E eu também votei para continuar o processo do Michel Temer, embora o meu partido estivesse apoiando o Michel Temer. Então, para mim, todos, né, estão na mesma régua moral, não pode ser diferente. Ponto 1. Segundo ponto, nessa questão específica do Bolsonaro, o meu partido, né, nós coligamos com o PSL, partido do Bolsonaro, com o PROS e também com o Democrata. Então, hoje, ele tem um palanque do Bolsonaro no Rio Grande do Sul, é o nosso partido. Estava procurando também, até a semana passada, Flávio Rocha, do PRB. Mas, infelizmente, ele acabou desistindo da candidatura porque era um outro palanque também da mesma linha ideológica nossa. Nesse instante, e eu já conversei 2 vezes com o Álvaro Dias, para que o Álvaro também tenha um palanque aqui no Rio Grande do Sul. Então, aí está dependendo do seu partido, Kajar Nares, que é o presidente. Então, para nós, acertado hoje, Bolsonaro já está no nosso palanque. Sim. Estamos buscando outro palanque, que pode ser o Álvaro Dias, já que o Flávio Rocha desistiu. É um grande empresário, também da nossa mesmo alinhamento ideológico, mas desistiu, ok. Então, hoje ainda perseguimos Álvaro Dias, que possa ser uma segunda opção no nosso palanque aqui no Rio Grande do Sul. Então, são os 2 palanques. E depois essa relação, se for o Bolsonaro ou quem for, nós trabalharemos sim essa questão republicanamente, porque o que nós vamos fazer? O que nós queremos é liderar um movimento dos governadores que têm problemas nos seus estados, com os deputados federais todos e com os senadores todos e as assembleias legislativas nessa discussão dessa relação com o governo federal. Bom, já agradecendo a sua presença, deputado Luiz Carlos Reis, pré-candidato do Progressistas ao governo do Estado. Eu vou deixar esse minuto final para que o senhor possa conversar diretamente com aqueles que, né, estão ali lhe apoiando nessa caminhada. Ok, Luiz Carlos, eu agradeço a você que está nos assistindo, né, na Urba TV, dizendo que o Estado tem jeito. Nós temos compromisso de resolvermos impasses que nós temos no Estado, a burocracia que nós temos hoje, a questão tributária seríssima, fazendo com que empresas saiam do Rio Grande do Sul, a questão hoje da logística, que eu já falei, a questão da energia, que o Rio Grande do Sul hoje é importador de energia, e eu posso, com as matrizes de água que eu tenho, vento que eu tenho, solar que eu tenho, biomassa que eu tenho, fazer o Estado ser exportador de energia. Quer dizer, nós temos vários modais que a gente pode trabalhar na logística, na energia, no desenvolvimento do Estado. É o que a gente quer fazer, porque temos 500 mil irmãos nossos desempregados. Nós queremos resolver também esse problema do emprego, que é um problema seríssimo hoje no Estado, e fazer, Luiz Gustavo, com que 62% dos jovens querem ir embora do Brasil.
alguma coisa está errada. Então nós temos que ser, vamos dizer assim, entender essa razão e fazermos com que esse aqui Estado possa atrair gente que está indo para Santa Catarina, foi para o Nordeste, quer ir para o Paraguai, está indo para outros estados. Terá que ser um Rio Grande diferente, é o que nós estamos nos propondo a fazer. Deputado Reis, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite e boa sorte na sua caminhada. Muito obrigado.